Boa tarde a todos. Sétima sessão ordinária de 16 de março de 2026. Fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Está bem adiantado aqui. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17 horas e 36 minutos. Expediente. Coloco em votação a ata eletrônica número 6/2026 da sexta sessão ordinária de 9 de março. A ata foi aprovada por 11 votos sim. Esta casa recebeu 2 expedientes vindos de outras fontes que constam na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de lei número 38/2026, de autoria de Reginaldo Roberto Rodrigues Acosta, que dispõe sobre denominação da Rua 10 do loteamento Jardim Vecom Moradas. Projeto de lei número 39/2026, de autoria de Edivan Campos de Albuquerque, que dispõe sobre sepultamento de cães e gatos no cemitério municipal de Hortolândia. Projeto de lei número 40/2026, de autoria de Roberta Moraes Diniz, que dispõe sobre denominação do Centro de Referência Assistência Social CRAS Santa Clara. Projeto de lei número 41/2026, de autoria do vereador Ananias José Barbosa, que dispõe sobre a denominação da Rua Projetada 11 do Jardim Metropolitan. Projeto de lei número 42/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento, a transposição e a transferência de dotação orçamentária no valor de
R$ 10.284.600. Projeto de lei número 43, 2026, de autoria de Clodoaldo Santos da Silva, que inclui a Feira Municipal dos Profissionais no calendário oficial de eventos do município de Hortolândia e estabelece diretrizes para a realização. Projeto de lei número 44, 2026, de autoria de Claudio Prazeres de Barros, que institui no Dia Municipal de Hóquei Hortolandense, modalidade Street Hockey no município de Hortolândia e da outra providência. Projeto de lei número 45, 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o remanejamento, a transposição e a transferência de dotação orçamentária no valor de R$ 824.500. Veto número 4, 2026, de autoria do Poder Executivo sobre o veto total ao autógrafo número 5, 2026, referente ao projeto de lei 209, 2025, que altera o dispositivo da lei 946, de 3 de outubro de 2001, que dispõe sobre restituição e circulação de vias públicas de cães da raça Rottweiler, Pitbull, Fila, Master, Napolitano, Doberman e outros, considerando a natureza violenta e da outras providências no município de Hortolândia. Emenda modificativa número 1 ao PL número 15, 2026, de autoria do vereador Edivan Marcelo de Afonso Osaka. Leitura de expediente acessório de matéria legislativa. Documento impacto atual, protocolado em 10/3 de 2026, do Poder Executivo, impacto atuarial dos futuros administrativos do concurso público, com anexo ao projeto de lei número 33, 2026, de sua autoria, que altera a lei número 4.222, de 12 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Hortoprev para criar os cargos de analista previdenciário, administrativo e financeiro. Anexo 2, contendo mapa para a instrução do projeto protocolado em 11/3 de 2026, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, ao projeto de lei número 26, 2026, de sua autoria, que dispõe sobre a denominação da Rua 6 do Jardim das Flores. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, foram apresentadas 130 indicações, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Palavra, presidente. Pois não, vereador. Podia fazer a gentileza de retirar a indicação 959/2026 de minha autoria para melhor adequação? O pedido do nobre vereador é pertinente, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, solicito à secretaria que faça a observação. A indicação 959/2026 foi retirada. Muito obrigado. Antes de entrar na leitura e discussão de 13 requerimentos, dizer que o nobre colega Clodoaldo é o aniversariante do dia. Em nome de todos os membros desta casa, desejo parabéns, saúde, felicidade e sucesso na sua caminhada, Clodoaldo. Deus abençoe. Agora teremos a leitura e discussão de 13 requerimentos. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo. Requerimento número 105, 2026, que requer informações sobre a área de lazer localizada na rua Antônio Zanon, no bairro Vila Real. Documento do nobre vereador Edivaldo Souza Araújo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Requerimento aprovado por 15 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Ananias José Barbosa. Requerimento número 111/2026, que requer informações sobre o terreno que especifica. Requerimento número 113/2026, que requer informações sobre estacionamento irregular em calçada. Requerimento número 116/2026, que requer informações sobre as ruas do Jardim Metropolitano para fim de denominação. Todos os documentos do novo vereador Ananias. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Requerimentos aprovados por 15 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno. Requerimento número 112/2026, que requer informações a respeito do bairro Vila da Conquista. Requerimento número 115/2026, que requer informações a respeito de área localizada no final da rua Avelino Pereira da Silva, Jardim das Colinas, ao lado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Derli. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Requerimentos aprovados por 15 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Clemilton Alves da Silva. Requerimento número 114/2026, que requer informações sobre a atualização do sistema de monitoramento da cidade de Hortolândia. Requerimento número 121/2026, que requer informações sobre a contratação de efetivo da Guarda Municipal de Hortolândia. Requerimento número 122/2026, que requer informações sobre as instalações de totens de monitoramento na cidade de Hortolândia. Todos os documentos do novo vereador Clemilton. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Requerimentos aprovados por 15 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Requerimento número 117/2026, que requer informações ao Poder Executivo acerca da arrecadação e da destinação dos recursos provenientes de multa por infração de trânsito no município de Hortolândia, bem como esclarecimentos quanto à aplicação desses valores em sinalização, engenharia, fiscalização e educação de trânsito, nos termos da legislação vigente. Requerimento número 118/2026, que requer informações ao Poder Executivo sobre as medidas adotadas para a redução e eliminação da fila de espera
para atendimento fonoaudiológico na Rede Municipal de Saúde de Hortolândia. Ambos os requerimentos é de autoria do nobre vereador Luiz da Regional. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jonathan. Enquanto o vereador se dirige à tribuna, aproveitar e deixar registrado a presença da Sandra de Oliveira. Muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vinda. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, todos que nos acompanham por aqui, queria falar um pouquinho sobre esse requerimento, esse documento importante que o vereador Luiz fez. Nós temos algumas demandas que têm aumentado bastante referente às demandas da Secretaria de Mobilidade Urbana, e a gente sempre tem feito algumas indicações, alguns questionamentos ao secretário, e algumas vezes a Câmara fica até meio que sem resposta, né, meio que sem alguns esclarecimentos. Então, esse documento aqui ele é importantíssimo. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui tem muitas demandas relacionadas à questão de mobilidade urbana. Eu, por exemplo, já encaminhei algumas demandas importantes para a Secretaria de Mobilidade Urbana, o vereador Luiz. Vou dar um exemplo para o senhor. Avenida Santana com a rua Pastor Hugo Gengenbauer. Ali a gente sabe a quantidade de pessoas que atravessam naquele local ali, muitas pessoas, é local de fazer caminhada, é um fluxo de carro intenso, são ciclistas, pessoas idosas, estudantes, e faz tempo que a gente pede ali um sinalizador para pedestre, e eu vou falar a verdade para você, no começo da outra legislatura minha, até hoje não fui atendido. Jardim Amanda tem a Cecília Meireles com a Avenida Princesa Isabel, inclusive, graças a Deus, infelizmente, aconteceu um acidente lá. No ano passado, o secretário esteve no local, que eu pedi uma vistoria junto com ele, ficou de instalar um semáforo ali, um entroncamento na avenida, que o senhor também, vereador Luiz, sabe muito bem, os vereador Ceará, vereador Cezinha, a necessidade que se faz de um semáforo ali naquele local, e até hoje nós não fomos atendidos também. Pedi também um temporizador de pedestre, ali na Chácara Zacaraí, nós temos 2 creches ali, na Avenida Santana com a Avenida Brasil também, temporizador de pedestre, porque é local de passagem de mães, de crianças, desde da última legislatura, vereador Luiz, acho que o senhor também já cobrou isso aí, outros vereadores, e até hoje nós não fomos atendidos nessas demandas, que não são demandas do vereador, são demandas que vêm até o gabinete. As pessoas nos cobram, as mães, porque isso significa segurança. Como que as mães vão atravessar nesses locais, sendo que não sabe se o semáforo vai abrir, se vai fechar? Você tendo um temporizador para o pedestre, vai trazer segurança, a pessoa pode passar com tranquilidade, com calma, não precisa correr. E é uma forma da gente questionar o porquê dessas coisas não estarem acontecendo, vereador Luiz, que eu parabenizo o senhor pelo esse documento importante, que vai trazer esclarecimentos relacionados à questão da mobilidade urbana no nosso município. Conte com o meu voto. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Requerimentos aprovados por 15 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Aldemir Clemente da Silva. Requerimento número 119/2026, que requer informações sobre a manutenção de máquinas pesadas de linha amarela. Requerimento do novo vereador Aldemir Clemente. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Enquanto os vereadores votam, peço à secretaria deixar registrado a ausência do vereador Nego, encontra-se em agenda externa representando a Câmara. Muito obrigado.
Requerimento aprovado por 16 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do requerimento de autoria do vereador Claudinei Prazeres de Barros. Requerimento número 120, 2026, que requer informações sobre a denominação do Observatório Ambiental Parque Escola. O requerimento é de autoria do nobre vereador Claudinei Prazeres. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Requerimento aprovado por todos os pares presentes. Agora teremos a leitura e discussão de 12 moções. Senhor presidente, Pois não, vereador Luiz? gostaria de pedir vista a moção 54, 2026, para melhor adequação. E do nobre vereador é pertinente, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, moção 54/2026 do vereador Clodoaldo Santos da Silva sai da pauta. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa de duas moções de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo. Moção número 49/2026, moção de apelo à CPFL Energia para que sejam adotadas providências visando melhores condições de atendimento ao usuário que procura a central de atendimento ao cliente no município de Hortolândia. Moção número 62/2026, moção de parabenização pelo lançamento do programa Closet Solitário, iniciativa implantada no município de Hortolândia para apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente vítimas de violência. Ambas as moções do novo vereador Edivaldo Souza Araújo. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, vereadora Roberta, aos demais vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente ou pelo canal da web, eu gostaria de falar sobre a moção de autoria do meu gabinete, moção de número 49 de 2026, moção de apelo à CPFL Energia para que sejam adotadas providências visando melhores condições de atendimento aos usuários que procuram a central de atendimento ao cliente no município de Hortolândia. Tenho ido algumas vezes na central de atendimento presencial aqui na cidade de Hortolândia e algumas vezes me deparei com um número significativo de pessoas, inclusive idosos, mulheres gestantes, numa fila tremenda ali para poder ser atendido. Embora a gente tenha bastante tecnologia, temos os aplicativos, né, mas nem todos têm acesso, têm facilidade para acessar os aplicativos. Então, a gente precisa ainda, né, com toda a tecnologia e modernidade que temos na cidade e no mundo, mas temos aquelas pessoas que têm dificuldade e precisam de um atendimento presencial. Acontece que o espaço é muito pequeno, cabe poucas pessoas dentro, né, ali para ficar acomodada com ar-condicionado e poder sentar, e a maioria das pessoas ficam numa rampa, no sol quente ou na chuva. Essa semana mesmo que choveu bastante, né, tem chovido muito esses últimos dias, as pessoas ficam lá dividindo guarda-sol e guarda-chuva e quando é o sol, dividindo guarda-sol. A CPFL tem prestado bom serviço aqui para o nosso município, né, inclusive na questão da conservação das redes elétricas, aí sempre que a gente encaminha ofícios lá, é atendido. Mas esse pedido já é antigo aqui, até de outros companheiros dessa casa, então, por esse motivo, eu estou fazendo a moção de apelo para que eles revejam essas condições, né, de atendimento e consigam trazer para a nossa população um lugar mais confortável, porque ninguém vai lá pedir nada, as pessoas vão lá para resolver problemas, pagar suas contas, enfim. Então, é isso que eu faço nessa moção, pedindo para que eles dêem uma condição melhor de acomodar as pessoas que procuram serviço. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, as moções continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação.
Moções aprovadas por 16 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Moção número 56, 2026, moção de parabenização à Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto de lei número 2.942 de 2024, que fortalece as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, por meio da utilização de tornozeleiras eletrônicas para agressores e dispositivo, que alerta para vítimas de violência doméstica. Moção número 58, 2026, moção de parabenização pelo Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março. Moção de número 59, 2026, moção de parabenização pelo Dia Mundial do Serviço Social, celebrado em 17 de março. Todos os documentos é de autoria do nobre vereador Luiz, da Regional. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Claudinei. Senhor presidente, senhora vereadora professora Roberta Diniz, nobres pares, quero aqui cumprimentar o vereador Luiz pela moção 56 de 2026, que ele parabeniza a Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto de lei, o projeto de lei 2942 de 2024. Esse projeto de lei, senhor presidente, que tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, fortalece ainda mais as medidas protetivas da Lei Maria da Penha por meio da utilização de tornozeleiras eletrônicas para agressores. Além disso, os dispositivos de alerta para vítimas de violências domésticas. E isso é extremamente necessário, vereador Paulo, a sua aprovação em âmbito nacional. A violência doméstica é uma realidade alarmante que afeta milhares de pessoas no Brasil. Só este ano, aqui em Hortolândia, tivemos 5 casos de feminicídio, vereador Jonathan, 7 na região. Essas medidas protetivas tradicionais, como as ordens de restrições, muitas vezes elas não são suficientes para garantir a segurança das vítimas. O monitoramento eletrônico dos agressores por meio de dispositivos como tornozeleiras eletrônicas oferece uma barreira física e psicológica contra a aproximação dos agressores. Vereador Luiz, experiências em outros países e outros estados que implantaram o monitoramento eletrônico de agressores em casos de violência doméstica mostraram resultados positivos na redução e da reincidência e da proteção das vítimas. Outro ponto importante desse projeto de lei da Câmara dos Deputados é a implementação de campanhas de conscientização sobre o uso do monitoramento eletrônico e seus benefícios essenciais para sensibilizar a sociedade sobre a importância dessa medida. A colaboração entre os poderes públicos e a sociedade organizada, sociedade civil, e a população em geral é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Então, mais uma vez, vereador Luiz, parabéns pela moção e conte com o meu apoio também meu voto também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. As moções continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Moções aprovadas por 16 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de autoria do vereador Claudinei Prazeres de Barros. Moção número 57 de 2026, moção de parabenização
ao SESM, Centro de Especialização, Especializado na Saúde da Mulher do município de Hortolândia, pela comemoração do 13º ano de relevante serviço prestado à população, com destaque à promoção, cuidado e atenção da saúde da mulher. Documento do vereador Claudinei Prazeres. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, senhora vereadora professora Roberta Diniz, novos vereadores, retorno a essa tribuna para falar sobre a moção 57 de 2026, que parabeniza os CAISM, né, o Centro de Especializado de Saúde da Mulher, pelos 13 anos aqui na cidade de Hortolândia. Esse mês, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISM de Hortolândia, vereador, agora ele foi substituído, né, alterou a denominação de Centro de Especialidade da Saúde da Mulher, vereador, para CAISM, né, CAISM Hortolândia. E esse centro é integral à saúde da mulher. O CAISM de Hortolândia completa 13 anos de dedicação, cuidado especializado para o bem-estar da população feminina. Uma conquista que merece ser comemorada todos os anos, porque é um marco histórico na atenção à saúde da mulher em Hortolândia. Um sonho acalentado por muitos anos, até se tornar realidade no dia 8 de março de 2013, quando o serviço foi inaugurado. Hoje estava olhando algumas fotos antigas da assinatura do convênio com o governo federal, vereador, para a construção desse centro de referência. Eu vi a imagem ali do saudoso prefeito, sempre prefeito Ângelo Perugini, também da deputada Ana Perugini, do falecido e saudoso secretário de Saúde, doutor Daniel Zanardi, né? Lá o ano era de 2010, acho que o presidente também estava na Secretaria da Saúde também, lembra disso. Inicialmente, o serviço foi batizado de SESM, Centro Especializado da Saúde da Mulher. Anos depois, passou a ser chamado de CAISM. O nome não importa. O importante é fazer a diferença, e faz a diferença, né? São os profissionais dos serviços prestados à mulher de Hortolândia. Com o CAISM, a população feminina passou a ter um espaço de saúde para chamar de seu. Deixaram de ir para outras cidades da região para ter atendimento ginecológico e obstétrico especializados aqui na cidade, realizar exames como mamografia, ultrassonografia, biópsia, monitoramento fetal, acompanhamento pré-natal de alto risco, dentre outros, aqui na nossa cidade. Isso é dar dignidade às mulheres. Desejo parabéns e vida longa ao CAISM de Hortolândia e a todos os profissionais que fazem o serviço acontecer no dia a dia, garantindo ainda mais qualidade de vida às mulheres de Hortolândia. E conto com a aprovação dos novos pares e saúde a todas as mulheres. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Senhor presidente. Pois não, secretário. Eu gostaria de ver com o vereador Claudinei Prazeres se ele fez a moção parabenizando o SESM, se ele gostaria de fazer alteração para a CAISM, que é o nome correto, então, né? Sim, obrigado. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
Moção aprovada por 17 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa das moções de autoria do vereador Paulo Pereira Filho. Moção número 61/2026, moção de parabenização ao Departamento das Mulheres e ao Conselho Municipal da Mulher de Hortolândia em reconhecimento ao trabalho dedicado da implementação de políticas públicas, promoção da igualdade de gênero e fortalecimento dos direitos das mulheres no município. Moção número 64/2026, moção de parabenização à Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres, Ser Mulher, de Aracaju, e toda a sua equipe pelo relevante trabalho em prol das políticas públicas para as mulheres. Ambos os documentos é de autoria do nobre vereador Paulão. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham aqui e pela web, queria eu primeiro tratar da moção 64, que ela fala sobre a questão da nossa ida a Aracaju. Fomos lá numa delegação, daqui eu e a vereadora Roberta, foi também a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, assim como também a diretora das políticas públicas para a mulher no município. Nós fomos lá, senhor presidente, nobres pares, conhecer um trabalho, além de conhecer todo o trabalho da secretaria, que lá a mulher tem uma secretaria específica chamada Ser Mulher, nós fomos lá conhecer um dos projetos dessa secretaria, que é o projeto chamado Sala Azul, que é um projeto articulado junto com o Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça do Estado de Aracaju, onde Prefeitura, Poder Legislativo e Tribunal de Justiça se articularam e criaram, dentro da punição do agressor, uma obrigatoriedade de eles passarem em pelo menos 12 sessões de terapia para ser trabalhado esse lado agressivo dessa pessoa, desse homem que agrediu a mulher. E o que nos levou até lá e nos chamou muito a atenção, primeiro pela articulação, nós não fazemos nada sozinho, é preciso que as forças se unam, né, em todos os sentidos. Houve uma união de Poder Legislativo Municipal, de Poder Executivo Municipal e o Tribunal de Justiça, que gerou esse programa, onde a Câmara fez as leis que deram base a isso, o Tribunal de Justiça mandava esses homens para, obrigatoriamente, dentro da parte da pena deles, passarem pelas terapias, e a Prefeitura deu a estrutura necessária para que as terapias sejam realizadas. E, por interessante que possa ser, quem faz esse trabalho é um programa da Secretaria da Mulher e aplicado por mulheres. Então, você imagine o primeiro choque dessa relação. Você tem homens que agrediram mulheres que vão passar em terapia com mulheres. Já é uma grande provocação para quebrar esse paradigma da agressão. E lá nós nos deparamos com um pessoal muito antenado, uma unidade de trabalho que realmente despertou em nós os melhores dos interesses de importar para a Hortolândia, falo como legislador e não como executivo, mas de importar para a Hortolândia essa prática da Sala Azul, que aqui pode ter até um nome diferenciado, mas o que é fundamental? Nós tivemos a oportunidade de ver os homens, turnos, períodos com 25 homens e 2 mulheres dentro da sala, não tem guarda municipal na porta, não tem segurança particular lá, elas estão as duas lá dentro, tratando com 25 agressores, e o que nós temos visto, né, noticiado, que inclusive é referência no estado como um todo de Sergipe, é de uma redução de reincidência de 60% para 6%. É uma redução extremamente importante,
Ou seja, a grande esmagadora maioria, 94% dos homens que agrediram, eles depois de passar por essa terapia não voltam a agredir a mulher novamente. E é uma questão muito importante, porque nós conscientizamos, ou a política é voltada a uma conscientização da mulher, para que ela não aceite, para que ela denuncie, para que ela não se cale. Mas não se trata o homem que agrediu, aquele que agrediu. E aí o que acontece? Ele vai ser punido pela lei, sim, vai ser punido. Só que quando ele sair da cadeia, ele vai arrumar uma outra parceira, que ele vai poder voltar a agredir novamente uma nova parceira. E com esse trabalho, o que nós presenciamos lá, e tivemos oportunidade, inclusive, de debater com homens que estavam em processo nessa sala azul, e aí não esqueço do seu Genivaldo, que ele nos trouxe uma ideia de qual era a cabeça dele como homem troglodita, macho, que é o que o homem é o homem só que importa. E ele agora, depois de 8 ou 9 sessões na sala azul, ele já tinha uma visão diferente, não só mais para com a mulher, mas também para com a filha dele, também para com as mulheres que o cercam. Então, senhor presidente, extremamente importante essa visita e extremamente importante a implantação desse trabalho aqui, porque nós precisamos tratar o agressor, porque senão é uma fábrica de gerar doido. Não vai adiantar, você nunca vai conseguir chegar num denominador comum. Com isso, queria aqui também de público registrar a maneira que a prefeita lá nos acolheu através dos seus assessores, secretários, o secretário de governo, o Itamar, que nos recebeu brilhantemente, a secretária da Mulher em Aracaju, ela chama-se Elaine na nossa língua, na língua deles é Elaine, muito interessante. A Grazi, secretária de governo, todos aqueles profissionais que nos receberam lá, sabe, de uma forma extraordinária. O que me chamou demais a atenção, além dos resultados, é a unidade, a cabeça da equipe, todo mundo focado em uma coisa, em proteger a mulher. E isso é extremamente poderoso. Então, de pronto, senhor presidente, essa moção ela visa agradecer a cidade de Aracaju, uma cidade de 800 mil habitantes, uma cidade que tem um orçamento de 22 bilhões e que, pela primeira vez em 170 anos, elegeu uma mulher como prefeita. Então, é uma cidade que essa prefeita está fazendo um trabalho esplendoroso, digno da oportunidade que a ela deram, e ela, como vereadora por 2 mandatos e também por outras ações da sua vida dedicada a atender, a servir as pessoas, foi colocada num cargo de destaque naquele estado. E nós sabemos, sou nordestino, então posso falar com propriedade sobre isso, porque o nordestino ele tem uma fama de muito macho, tem situações na brincadeira que até dizem que tem mulher que é macho para se expressar da dureza da posição da mulher. Então, nós sabemos que no nordestino, até por falta de conhecimento mesmo, e aqui eu me refiro ao termo ignorância, na falta de conhecimento, termina gerando uma situação de muito mais conflitos também nessa área. E nós aqui também no estado de São Paulo não estamos livres disso, tendo em vista as fatalidades que acontecem. Então, agradecer a todos que comigo participaram e, efetivamente, a cidade de Aracaju, que tão bem nos receberam. A outra moção, senhor presidente, a 61, eu fiz questão, sem conhecimento delas, de registrar aqui o trabalho da diretora Josefa, de Políticas Públicas para as Mulheres, e também da Madalena, presidente do Conselho da Mulher do nosso município. Quando eu me refiro a Madalena, eu me refiro aqui a todas as conselheiras que, juntamente com ela, resolveram desenvolver ações efetivas para combater a violência que nós temos vivido no nosso município. Final de semana, mataram a Juliane, 26 para 27 anos, uma atrocidade, barraram a história dela, aniquilaram a condição de vida dela.
uma jovem menina que tinha condição de avançar muito mais na vida. E nós percebemos efetivamente, né, que isso não é uma prática, espaçada, é uma ação que está latente no nosso meio. E aqui eu queria poder abrir um parênteses para falar diretamente com todos nós, que somos homens, que temos caráter e que entendemos que a violência contra a mulher não é uma demonstração de força, é uma demonstração de fraqueza, de covardia. Não dá para comparar fisicamente um homem e uma mulher. Nós, além de entendermos, nós não podemos compactuar com essa violência. É igual ao racismo, não basta eu não ser racista, não basta eu não agredir, é preciso não aceitar aqueles que agridem. É preciso, no nosso rol de relacionamento de homens, se você tem um amigo que agride, confronte ele, denuncie ele, não aceite ele como amigo com uma prática dessa, porque de alguma maneira, você que aceita, homem, você está dizendo, olha, tudo bem, toca para frente que eu estou aqui concordando com você. Não dá para ter um amigo que seja agressor, em hipótese alguma, a partir do pressuposto que eu tenho filha e você pode ter, não é? Se não temos filha, temos neta, que podem amanhã passar por uma situação de agressão. Imagine uma filha nossa sendo agredida por quem quer que seja. Então nós temos que nos levantar contra isso como homens, sabe? Denunciar o amigo ou o ex-amigo que tem essa prática, porque o nosso silêncio contribui para a violência. Homem que é homem não bate em mulher, meu Deus do céu, isso tem que estar claro. Para que nós não admitamos, nós precisamos criar uma cultura nessa sociedade, vamos começar pela nossa cidade, que o agressor é um sem vergonha, um sem caráter. Nós temos que quebrar essa cultura de que bate, tudo bem, não é? Vamos para frente. Mas bateu porque ela fez isso, bateu porque ela fez aquilo. Não justifica a agressão por qualquer questão que seja. Mas eu peguei minha mulher em adultério lá na cama com outro. Pega suas coisas, siga a vista, ela perdeu um cara decente, vai embora. Nós precisamos ter essa característica. Justificar que por uma questão passional, eu peguei minha mulher com outro, a minha mulher fez isso, a minha mulher fez aquilo, como justificativa para a agressão, é uma aberração. Isso só mostra que esse sujeito não é homem de fato. E essa moção, senhor presidente, ela visa reconhecer o trabalho da Josefa, que não tem uma equipe absurdamente grande. Na verdade, eu nem sei quantos membros tem na equipe dela. 9 pessoas na sua equipe. É um trabalho que o CRAM faz. E eu conheço a história do CRAM, porque já encaminhei algumas mulheres para lá. Sei do atendimento que essas mulheres tiveram no CRAM, da proteção que foram dadas. Algumas foram tiradas da cidade para preservar a vida delas. É uma equipe muito pequena. A equipe lá de Aracaju é imensamente grande, sendo que a secretaria tem 3 ou 4 meses de vida lá. É uma equipe grande lá, a nossa aqui ainda é pequena. Mas o trabalho que elas fazem, cada mulher que elas conseguem proteger, é uma mulher que está sendo dada a ela uma nova vida, a possibilidade de continuar viva, sem ter a sua história sendo interrompida por algum débil... Não posso dizer, porque não é essa a questão. Não, quem tem a doença, que tem debilidade mental, não pratica esse tipo de coisa. São pessoas que não têm caráter efetivamente. Então, eu queria parabenizar nessa noite a Josefa por todo o trabalho, por toda a dureza, por todo o enfrentamento. E é muito interessante, quando nós somos protagonistas de alguma história, nós terminamos sofrendo dentro da própria casa. Às vezes, os nossos adversários maiores estão do lado de dentro e não do lado de fora. Mas é fundamental o trabalho que a Josefa faz com a equipe que ela tem hoje. E aqui, ao parabenizá-lo, parabenizo a toda a sua equipe que participa com ela, da advogada, do pessoal que recebe, das meninas que trabalham no CRAM, todos envolvidos, do guarda municipal que lá está, toda a sua equipe que não tem horário, às vezes na noite. Ontem eu falava com uma das pessoas que dizia, olha, já eram 21 horas, eu não consigo falar agora porque eu estou indo para um atendimento de uma ocorrência, sabe? Não tem horário para poder estar à disposição dessa luta. Então eu tinha que parabenizá-las, porque às vezes nós vamos reconhecer o trabalho lá de fora e não reconhecemos o que nós temos dentro de casa.
Não é o ideal ainda, mas é um trabalho que tem tido uma repercussão muito importante na proteção da vida. E aqui entrar na questão do Conselho da Mulher, que independente das posições que tenham politicamente sobre lá dentro do Conselho, mas há uma coisa que é fundamental na cabeça de todas elas. Estão focadas em desenvolver políticas públicas que alcance a mulher, que busque a mulher, que proteja a mulher, para que elas consigam efetivamente dar essa condição de vida à mulher de uma maneira geral. Então, senhor presidente, essas duas moções nobres pares têm esse foco de nós podermos, não só no mês de março, isso é uma outra coisa extremamente importante, porque nós temos um mês para debater a questão da mulher, mas a mulher continua exposta nos outros 11 meses do ano. Nós precisamos debater isso nos nossos grupos, fazer vídeos sobre isso, chamar debate sobre isso. E aqui também, para concluir, senhor presidente, deixar uma questão que é o seguinte: geralmente quando nós fazemos algum trabalho sobre a questão do mês de março, nós fazemos para mulheres. Claro que é importante falar com a mulher para que ela não permita a agressão contra ela, mas nós precisamos falar também com homens, porque nós podemos ser uma ferramenta muito importante para poder quebrar, desmontar, sabe, essa sociedade machista no sentido visceral de achar que eu posso agredir fisicamente uma mulher ou de outras formas de agressão, porque eu sou homem e ela é mulher. Nós temos o poder de colocar fim nisso. E aí, mais do que pedir o voto, eu peço o engajamento de vossas excelências nessa luta, porque é uma luta que protege a todos na sociedade que nós vivemos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Enquanto os vereadores votam, quero deixar registrado e agradecer a presença da vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Adriana Franco. Obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda. As moções foram aprovadas por 17 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da ementa da moção de minha autoria e dos demais vereadores. Moção número 63, 2026, moção de pesar pelo falecimento de José Antônio Baquim, moção do nobre vereador e presidente dessa casa, Daniel Laranjeira, e todos os vereadores. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo... Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, nobres pares, para apenas grafar nos anais dessa casa, tive a oportunidade de conhecer o ex-prefeito Baquim da cidade de Sumaré, em tantas lutas lá de trás, no começo das nossas vidas políticas. Tive a oportunidade de conviver com ele parte do mandato que ele fez por Sumaré e, infelizmente, eu penso que ele, petista de sempre, que a esquerda perdeu uma pessoa de um brio extremamente importante. O ex-prefeito Baquim era um cara referenciado, ele e sua esposa, Lourdinha, engajado nas lutas, engajado na comunidade católica da qual eles faziam parte. E eu precisava dizer isso aqui, que independente de partido ou questão ideológica, não gostaria de ver a maneira pela qual ele terminou a vida dele, né, o sofrimento que ele terminou passando, porque ele foi sempre uma pessoa que lutou e defendeu o que era correto, o que era certo, defendeu bem. Por isso, né, fiz questão de marcar aqui nessa sessão, né, que, infelizmente, perdemos uma pessoa, politicamente falando, que trabalhava em prol do outro e não de si mesmo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. E também a secretaria para completar a informação quando citei a presença da Adriana Franco como vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres
e é a nossa coordenadora do programa Viva Mais. Obrigado, viu, Adriana? A moção, eu já anunciei que ela foi aprovada, né? A moção foi aprovada por 17 votos sim. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 18 horas e 24 minutos. Questão de ordem, presidente. Pois não, secretário? Presidente, solicito a Vossa Excelência consulte o plenário para que a gente possa tocar direto a sessão, sem o tempo regimental. Ok, secretário. O pedido do nobre vereador é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes, iremos direto à fase da ordem do dia. 7ª sessão ordinária de 16 de março de 2026. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 18 horas e 25 minutos, com as bênçãos e a proteção de Deus. Matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 36/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e de agentes políticos do Poder Executivo e de outras providências. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial, porém consta apenas com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social e Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei 36 e 37/2026. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. A sessão está suspensa. Solicito aos vereadores que retornem aos seus assentos, por gentileza. Temos? Obrigado, viu? Retomando aos trabalhos, já com os respectivos pareceres assinados, retornamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 36/2026. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 37/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos e de agente político do Poder Legislativo do município de Hortolândia. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 37/2026. Não havendo oradores, vai à votação.
Projeto aprovado por 16 votos sim. Matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de decreto legislativo número 23/2025, de autoria do nobre vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, Aldemir Clemente da Silva e outros, que dispõe sobre outorga de título de cidadão honorário hortolandense à senhora Aparecida Maria dos Santos Pereira. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de decreto legislativo número 23/2025. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto foi aprovado por 17 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4. Discussão única do projeto de lei número 273/2025, de autoria de Paulo Pereira Filho, que institui no calendário oficial a Semana Municipal de Prevenção, Informação e Conscientização sobre doenças cardiovasculares. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 273/2025. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres pares, não tenho eu a intenção de ocupar o espaço do vereador eu ia dizer Derli, mas o Derli queria que eu falasse o nome de Vossa Excelência. Vossa Excelência manda falar do Ney Prazeres, então agora eu fiquei perdido. Mas, senhor presidente, eu quero só fazer aqui um ressalto sobre esse projeto, porque eu entendo que é extremamente importante, sem desmerecer os demais. Veja, nós temos o Novembro Azul, que é um trabalho de conscientização sobre o câncer de próstata. Só que, no Brasil, por ano, morrem 17 a 20 mil pessoas, no máximo, com câncer de próstata. É um absurdo, evidente que sim. É evidente que um número aceitável seria totalmente inferior a esse. Aceitável por quê? Porque sempre morrerá alguém, não tem como impedir isso, né? Agora, por outro lado, as doenças cardiovasculares chegam a matar de 380 a 400 mil pessoas por ano. Então, há uma disparidade de mais de 20 vezes. E nós não temos uma campanha tão específica com relação a isso como nós temos com o câncer de próstata. Estou me referindo à morte masculina, especificamente. Então, a ideia desse projeto é fazer uma provocação para que também seja criado um mês, uma semana, onde haja uma conscientização dos riscos de mortes através de problemas cardiovasculares. É um número muito alto, nobres pares. Morrem, em média, 1.040 pessoas todo dia de problema cardiovascular. Em contrapartida, em relação à questão do câncer de próstata, morrem 45 pessoas. Então, nós precisamos fazer uma redução, e essa redução é gerada por uma consciência, primeiro, de acompanhamento da saúde, de acompanhamento médico, de poder ter uma vida com uma atividade física, gerar uma condição de vida que ela possa, de uma maneira direta, dar uma melhor condição também respiratória para todo o corpo daquele que pratica e segue algumas orientações, para proteger a parte da nossa população. E essas mortes, na maioria dos fatos, são por infartos, não é? Veias entupidas, pessoa que é sedentária, não que não morra ninguém de infarto que tem uma vida totalmente regrada. Acontece também, porque alguém sempre vai ter que morrer. Mas é fundamental que haja uma preocupação, que haja esse desenvolvimento de um trabalho que desperte a consciência.
e que nós possamos, quiçá, reduzir esses números, assim como imagino que também foi reduzido o número de câncer de próstata, assim como também há uma redução do câncer de mama. Por quê? Porque há um trabalho específico de conscientização falando sobre a importância do cuidado. Não é? E no meio masculino, isso ainda é muito difícil, né, determinados homens entenderem que precisam cuidar da sua saúde. Por esse motivo, esse projeto, com vistas a esse público, com o objetivo específico de podermos reduzir drasticamente o número de mortes que nós temos. E, para isso, eu peço a assinatura de Vossas Excelências, além de que procure um médico e veja como é que vai a sua saúde. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, o projeto continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Deixar registrado a presença da Josefa Teixeira. Cadê a Josefa? Esperar ela voltar, Adriana. Obrigado. Projeto aprovado por 17 votos sim. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5, discussão única do projeto de lei número 10/2026, de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo, que dispõe sobre a denominação da Rua 56 do Conjunto Habitacional Jardim Boa Esperança. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 10/2026. Não havendo oradores, vai à votação. Deixar registrado a presença da Josefa Teixeira. Obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda. Ela que é a nossa diretora do Departamento das Mulheres. Obrigado, Josefa. E aguardo você para um bate-papo, eu, você e a presidência, a Escola do Legislativo, sobre o assunto da ouvidoria da mulher, tá bom? Muito obrigado pela atenção de sempre, viu? Não deu tempo, né, o vereador? Eu já expliquei para a vereadora Roberta, referente à Procuradoria da Mulher e à ouvidoria. O vereador Paulo não esperou nem terminar e já se enfiou na reunião. Mas assim que a Josefa confirmar a visita, eu vou estender o convite a todos os vereadores, tá? Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereador. Eu quero fazer as palavras da vereadora Roberta as minhas também, presidente. Muito obrigado. De nada. Projeto aprovado por 17 votos sim. Quero, em nome do Fábio também, do Uriel, que eu estou vendo aqui, agradecer a presença de todos os demais presentes. Sejam todos sempre bem-vindos. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para segunda-feira, dia 23 de março de 2026, às 17h30. Declaro a sessão encerrada às 19h03. Uma ótima semana a todos, que Deus continue nos abençoando. Amém. Olá, continuamos ao vivo, direto da Câmara de Vereadores, onde foram discutidos diversos projetos e iniciativas para a melhoria da nossa população. Aqui comigo está o vereador Paulão, que hoje ocupou a tribuna para falar de temas importantes, principalmente aqueles relacionados à segurança e à saúde da mulher. Ele apresentou duas moções, uma de parabenização lá para a região de Aracaju e outra aqui para a nossa cidade. Vereador, queria que o senhor comentasse um pouquinho dessas duas moções. Boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham.
Uma primeira moção foi para agradecer, uma moção de agradecimento à cidade de Aracaju, que recebeu uma comitiva de Hortolândia com o propósito de poder nos apresentar um programa que eles têm lá chamado Sala Azul, onde o agressor também está sendo tratado. Trata-se a vítima, mas trata-se também o agressor, além das consequências do que a lei estabelece para ele. É uma ação a mais, não é tirar ele de responder juridicamente pelo feito. É só acrescentar sobre essa pena um tratamento para que ele deixe de ser agressor em situações futuras. Então, uma moção para agradecê-los e depois uma moção para reconhecer o trabalho do CRAM na nossa cidade através do Departamento de Políticas Públicas das Mulheres do nosso município. Porque, mesmo não tendo ainda uma equipe extremamente grande que possa acobertar, ser um cobertor ainda maior, mas com o que elas têm hoje, através do que é concedido pela Prefeitura Municipal, elas desenvolvem um trabalho muito importante de proteção e temos muitas mulheres protegidas, que a vida delas foram garantidas, mantidas por esse acolhimento, por esse atendimento e por esse trabalho que é desenvolvido pelo Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, reconhecer esse trabalho também serve para divulgar, para dizer, olha, se você não sabe que tem um serviço no município de Hortolândia que protege mulher vítima de violência, seja ela qual for, nós temos o CRAM, nós temos o Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, procure esses espaços para que você seja protegida e não aceite a agressão como sendo uma relação normal, porque não é. Numa relação normal não há agressão, seja ela de que espécie for. Agora o senhor falou da importância, né, do CRAM também, até a mulher que está ali sofrendo algum tipo de violência, os parentes, vizinhos também podem recorrer, buscar ajuda, fazer denúncias nesse setor, né? É importante que a mulher conte com todo o apoio, né, todo o ciclo aí, para que todo o ciclo se encerre. Agora a gente vai continuar falando, vereador, de um projeto de lei também, a gente falou agora da segurança da mulher, vamos falar de saúde também, um projeto de lei do senhor que foi aprovado, que fala sobre a saúde do coração. Exatamente. Só para, sem querer misturar e misturando, eu acho que é fundamental isso para os homens, que nós não aceitemos nenhum amigo que seja agressor. Não crie uma relação de amizade ou não mantenha uma relação de amizade com quem agride. Quem sabe da agressão, que é amigo do agressor e não denuncia, não confronta, você está contribuindo para com essa agressão e é preciso ter consciência disso. Você pode ter filha, pode ter neta amanhã, e elas podem passar por esse tipo de ação se você não se posicionar agora. Entenda isso e participe da denúncia, de toda a ação possível para que a gente acabe com essa cultura de violência na nossa sociedade. Falando sobre o projeto, veja, nós temos hoje alguns projetos que eles acontecem pensados na saúde. No caso do Outubro Rosa, do Novembro Azul, e perdemos vidas ainda hoje fruto desse não cuidado, não é? Tem aqueles casos que você pode cuidar que não adianta, mas que são minoria, e tem aqueles que acontecem por falta de cuidado. No caso das doenças cardiológicas, nós temos quase 1.040 pessoas que morrem todo dia por problema no coração. Não é? E muitos desses problemas poderiam ser evitados se a pessoa, primeiro, tivesse feito um acompanhamento. Segundo, uma atividade física, uma alimentação melhor, situações que vão dar essa condição. São quase 400 mil pessoas, André, todo ano que morrem por problemas cardíacos. Então, o que essa lei veio trazer? Trazer esse debate para dentro do ano, criar uma parceria com a Secretaria de Saúde, para que nós possamos ter um mês que cuide dessa questão para conseguir garantir mais qualidade de vida para as pessoas. Particularmente o homem, nesse caso, que tem uma dificuldade sempre maior de ir, não é, ao médico, porque pensa um monte de coisas, às vezes, tem uma dificuldade de entender isso ainda, mas a ideia é exatamente fazer essa provocação da mesma forma que é provocada a questão do câncer de mama, do Novembro Azul, para que nós possamos salvar vidas pela prevenção. Estimular o debate, né, entre todas as áreas da nossa sociedade civil. Sem dúvida, esse é o objetivo desse projeto. Queria agradecer a participação ao vivo aqui conosco hoje. Vereador, muito obrigado e qualquer novidade, volte com a gente aqui ao vivo. Eu que agradeço a você e a toda a equipe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A gente continua também nas nossas redes sociais. É só você acessar o www.hortolândia.sp.leg.br. Até o nosso próximo encontro.